Olá, a gente está aqui na entrada do Secop 2019 e eu vou mostrar para vocês toda a estrutura do evento. Vamos lá? Aqui está a sua credencial. Obrigada. E o seu kit também. Obrigada, Seja viu? muito bem-vindo. Obrigada. A credencial é feita em papel semente que cada participante pode plantar depois do evento. E no kit também tem um copo, que é para ser utilizado durante todo o evento. Esse é o tema sustentável do Secop 2019. O termo sustentabilidade surgiu em 1972 em Estocolmo, na Suécia, na Confederação das Nações Unidas. Ele é baseado no tripé social, ambiental e econômico. O uso de recursos naturais, as novas alternativas e as ações voltadas ao planeta fazem parte do bem-estar coletivo. E esse é um dos pilares da ABEP. Esse ano o Secop trouxe um importante tema para o cenário nacional: o Brasil construindo o Estado digital. A grade de programação foi pensada de modo que todo o tempo fosse ocupado com os hubs ou campfires e palestras. Tudo isso foi disponibilizado no aplicativo do Secop, de modo a facilitar a vida do participante. A abertura do evento foi feita pelo Rodrigo Baggio e aqui foram realizados 4 painéis. No primeiro painel foi discutido o tema privacidade de dados. Nós acreditamos que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio trazer e incorporar muito da lei europeia, do regulamento europeu, no que tange a privacidade, a devolver ao cidadão o direito de poder opinar e decidir, mais do que opinar, decidir sobre o destino dos seus dados pessoais e também permitir um fluxo coerente, legal, responsável, lícito e adequado dos dados pessoais, tanto no âmbito do poder público como no âmbito das entidades privadas. Eu acredito que esse painel foi muito relevante para nós colocarmos pontos de vista que têm a ver com a elevação do nível de proteção de dados pessoais para toda a sociedade. O grande prejuízo e a grande injustiça que tem que ser combatida é a fraude propriamente dita, ou seja, atacar quem de fato utiliza os dados de forma inadequada, de forma fraudulenta. Quem comete o crime, quem causa o prejuízo é quem faz o uso inadequado dos dados e não eventualmente quem não conseguiu garantir a privacidade original daqueles dados, porque aqueles dados que eventualmente sejam acessados por uma contraparte não autorizada podem não ser utilizados para nenhuma finalidade nociva ou serem utilizados de fato para fraude e causar prejuízo. Então, reestruturando essa estrutura tecnológica e essa base de identificação civil, acredito que nós conseguiremos realmente responsabilizar o causador do problema, o causador da fraude e não toda uma cadeia cuja responsabilidade é contingente. A gente não sabe até que ponto realmente aquele é o causador do problema. O Brasil não estava órfão em matéria de proteção de dados. A gente já tinha algumas leis tratando do assunto há considerável tempo. Mas qual era o problema? Cada uma dessas leis era como se fosse uma ilha. Então o Brasil era um arquipélago de proteção de dados, porque você tinha a ilha do CDC, a ilha do Marco Civil, a ilha do Cadastro Positivo, a ilha de telecomunicações. A Lei Geral de Proteção de Dados é geral por causa disso. Ela se aplica a qualquer setor, a qualquer empresa, pública ou privada, de qualquer porte econômico em princípio. Então ela meio que juntou as peças no quebra-cabeça e deu as regras gerais para se interpretar todo o tratamento de dados. Então, primeiro eu vou respeitar as regras gerais e depois eu vou pegar cada peça do quebra-cabeça e seguir o que tem de especial. Ela deu unidade. Então, ter unidade é fundamental. As nossas empresas públicas está procurando muito trabalhar junto com o Grupo de Transformação Digital, o GTD. Nele, o que visa transformar serviços de balcão em serviços digitais, trazendo o governo cada vez mais para perto da população, não fazendo com que o cidadão se desloque para obter determinados serviços. A Lei Geral de Proteção de Dados ela vai contribuir muito para filtrar o que efetivamente seja divulgado, seja consumido de dados pessoais dos cidadãos. O segundo painel do Secop foi sobre inovação, o papel da TI na indústria 4.0.
Nessa jornada de transformação digital, que eu comento muito, que na verdade você tem uma jornada, né? Temos aí um caminho a perseguir para facilitar, que o sentido do governo é simplificar e compatibilizar, ser mais eficiente, menos burocrático e aproximar o cidadão ao governo de uma forma eficiente pelos canais digitais. A 4.0 nasceu como uma resposta à perda de competitividade da indústria. A ideia é criar uma infraestrutura tecnológica que resolva o problema da cadeia logística, isto é, a competitividade, ou seja, a ligação que existe entre a cadeia de valor que existe entre matérias-primas e produtos é uma cadeia longa, muito segmentada, em muitas partes não digital, que não se consegue prever, que não se consegue antecipar problemas. Os ideólogos da indústria 4.0 gostariam de ter uma coisa muito mais ágil, muito mais flexível, totalmente digital, com capacidade de previsão, onde se pudessem usar técnicas avançadas, até de inteligência artificial. Não se cuidou muito das consequências. 60% das empresas, num estudo do ano passado, 60% das empresas que foram consultadas no universo europeu declararam que os seus funcionários, 60% dos seus funcionários precisariam de algum tipo de reconversão. E metade dessas pessoas, a reconversão de 6 meses para cima. 19% de mais de um ano. A indústria cria novos empregos, cria novas ideias de negócio, novos conceitos de negócio e, portanto, isso é positivo, cria emprego, mas as pessoas esquecem-se enfim, parte das pessoas que ficam afetadas. Os desafios da transformação digital no país, eles são muito mais de coordenação. Primeiro é o governo se entender como um grande prestador de serviço, isso eu acredito que nós conseguimos fazer nesses primeiros meses. Segundo é unir 200 agências, órgãos e agências, quase 700 mil servidores públicos para que eles tenham a cultura digital. Entendam como as tecnologias podem aproximar o cidadão, podem dar serviços de maior qualidade com maior escala. Os congressistas também aprenderam mais sobre o novo modelo de negócios em governo, startup e GovTechs. Quando a gente fala de inovação, e os painelistas falaram isso, os palestrantes têm falado, a gente está falando principalmente de mentalidade inovadora. A gente precisa mudar a mentalidade. É aquela história, não adianta transformar o analógico colocando uma tecnologia, porque só vai se transformar num analógico que agora tem tecnologia. A gente tem que mudar a forma de pensar e de enxergar o mundo. E quando a gente traz isso para o cidadão, funciona exatamente da mesma maneira. A gente tem que deixar a posição passiva de acreditar que tudo que tem que ser feito pelo poder público. Ao contrário, né, eu acho que é tão importante esse aspecto de identificar as vocações e incorporar na sociedade o discurso de inovação, porque inovação gera desenvolvimento, que a hora que nós percebermos isso, a sociedade se apodera desse discurso. A partir do momento que nós, como sociedade, nos apoderarmos dessa narrativa, ela passa a ser nossa e não dos governantes. E aí nós asseguramos a continuidade na direção de sermos o país que buscamos ser, porque senão a gente fica sempre refém àquilo que de alguma maneira alguém acha que é a prioridade, esse alguém sendo o governante da vez. Quando nós nos apropriarmos e entendermos que não, inovação, um mundo digital, um mundo de oportunidade, um discurso da sociedade, o governante que não incorporar isso, a plataforma dele não se elege. E é assim que nós asseguramos a continuidade de tudo aquilo que a gente quer. A gente tem a descoberta, que é alguma coisa feita pelos cientistas em termos de pesquisa. A gente tem a tecnologia que está ligada à invenção, quer dizer, quando eu desenvolvo um processo ou um produto tecnológico, eu posso patentear e eu tenho uma invenção, mas não necessariamente eu tenho valor econômico disso. No momento em que eu levo isso para ser consumido, para as pessoas utilizarem, aí eu passo a ter então um valor econômico e um valor para a sociedade. Esse é o momento da inovação, que a gente só pode falar em inovação quando a gente está falando em utilizar todo o conhecimento, né? O conhecimento transformado em produto ou serviço para a sociedade. A gente entende que é muito importante esse erro e acerto, né? O caminho do empreendedor, da inovação, ele nunca é um caminho reto, linear e sempre constantemente crescente. Então, certamente é feito de altos e baixos. E aí o modelo de negócio da startup é muito importante para que eles consigam acertar e errar, falir, abrir outra empresa. Então, isso é o caminho natural do empreendedor e esses aprendizados são importantes. E principalmente, a inovação ela está no dia a dia. Assim, e aí a gente fomenta muito isso no governo, muito em termos de cultura.
Porque aí, de novo, esse mindset das startups, ele precisa estar dentro do governo. A gente sabe que a gente tem muita amarra, né? O processo burocrático, apesar de necessário, ele na maior parte das vezes é excessivo. Então a gente precisa trazer esse mindset e dar segurança para o gestor público, para que ele inove, para que ele faça as coisas diferentes. Porque eu falo assim, a gente está fazendo as coisas do mesmo jeito nos últimos 500 anos e nós vimos que não está dando muito certo. Então, assim, inovação para a gente é fazer diferente. Quando a gente trata de inovação, trata exatamente em repensar. E repensar significa não digitalizar o que está hoje funcionando, mas sim repensar por tudo. Para que existe esse processo? Por que eu faço isso? É uma oportunidade gigante. O Brasil, por exemplo, tem muitos governos, o Brasil tem prefeituras, é uma complexidade gigantesca por sermos uma federação. É uma oportunidade gigante para o Brasil se posicionar, por exemplo, como uma grande país desenvolvedor de soluções para governo, para cidadão, e fazer disso uma economia. O quarto e último painel do Secop foi sobre governo como plataforma, a BEP com SAD. Na Secretaria de Governo Digital, que é onde fica meu departamento, nós temos um departamento de experiência do usuário. Lá a gente ouve o usuário, então a gente saiu da nossa caixinha, vamos dizer assim, e fomos ouvir o usuário. A gente tem feito isso para várias soluções nossas. Coloca provas, um protótipo antes mesmo de lançar, né? E isso é uma prática que, embora isso a iniciativa privada faça muito bem, nós no governo nunca fizemos. Né? Então vamos ouvir o usuário, vamos colocar ele para utilizar a solução que a gente quer lançar, coletar ali os problemas e as dificuldades do cidadão, uma vez que a gente trabalha com toda, né, a nossa população é a total do Brasil, né, o nosso público, e aí melhorar as soluções. Chile es un país chiquitito, nosotros no tenemos un mercado local grande, tenemos vocación de ir para afuera. Por lo tanto, el tema del comercio electrónico y las cosas así como digitales, para nosotros es una solución a un problema y es de que no tenemos un mercado grande. Yo creo que eso es una muy buena experiencia, el de verse no como Brasil, aunque Brasil sea un continente, sino como que la transformación digital es acerca de ser un empresario del mundo y un ciudadano del mundo.